Shalom, Shalom Lachem, paz. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender o uso do artigo definido no hebraico bíblico. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre o artigo definido, a primeira forma e a forma mais comum que ele aparece na Bíblia hebraica. Então, para a gente falar de artigo no hebraico bíblico, nós precisamos lembrar o que é artigo na língua portuguesa, porque há uma pequena diferença entre os dois. Na língua portuguesa, nós temos os artigos indefinidos e os definidos. Pois é, o que é isso? Vamos lembrar lá dos nossos tempos da escola. Quando a gente usa, por exemplo, o substantivo casa, e eu quero dizer uma casa, qualquer casa, sem nada específico, eu uso uma casa. E quando eu quero me referir a uma casa específica, eu uso a casa. Então nós temos artigos indefinidos e os definidos. Os indefinidos é uma, uns, umas. E os definidos, o, a, os, as. Em português ainda a gente tem singular e plural. O hebraico bíblico não tem um artigo indefinido, somente o artigo definido. Então, na ausência do artigo, então a palavra é indefinida. E quando tiver o artigo, ele vai ser definido. O artigo definido em hebraico bíblico é normalmente representado pelo re com um patar e com dagesh na primeira consoante do substantivo. Então essa é a forma básica do artigo definido. O re com patar mais o dagesh, então na primeira consoante do substantivo. Aqui nós temos um exemplo. Sem o artigo e com o artigo. Nós temos ali a palavra berit, sem o artigo, uma aliança, e com o artigo habrit, a aliança. Então, na hora de traduzir, quando aparece sem o artigo, a gente traduz como indefinido, e com o artigo a gente traduz definido. Então, gente, essa foi a primeira forma do artigo definido, a forma simples. Fiquem ligados nos próximos vídeos que nós vamos aprofundar as outras formas de artigo que nós temos no hebraico bíblico. Leritraot!